Então vamos dar início à terceira parte da nossa 19ª reunião do dia 4/12 de 2016. E a aula hoje é com a Fernanda, que vai falar sobre a segunda parte do livro Escutando Sentimentos, do Ernesto Foucault e do Guilherme. Guilherme não, Vanderlei Oliveira. Vanderlei Oliveira. Psicografado pelo Vanderlei Oliveira. Então, eu já falei, já faz 2 ou 3 semanas, né? Então, só lembrando que foi um livro escrito a pedido do Dr. Bezerra de Menezes, que foi a passagem do Calderaro, né? Que tinha sido instrutor do André Luiz pelo Hospital Esperança. E nesse Hospital Esperança fazem vários trabalhos de ajuda psicológica, então conta um pouquinho do trabalho deles lá. Contam alguns casos, mas na verdade são poucos casos, são 3 ou 4 casos que eles comentam, mas aí comenta a teoria, né, do que acontece. Então, só lembrando que na aula passada a gente falou um pouco de baixa autoestima, da arrogância, como ter autoamor, algumas sugestões, né, para como permitir ter o autoamor, como evitar a arrogância para ter uma vida melhor. Então, hoje, na verdade, muitas coisas se repetem, né? Porque, na verdade, essa divisão do livro eu fiz só para poder falar, mas é uma continuidade das informações, então muitas coisas se repetem. Mas, assim, aqui nessa segunda parte, então, os pontos que eu achei mais interessantes, que a irmã do Foucault fala da autonomia. Que a autonomia, no entendimento lá do hospital, da psicologia dos espíritos, é a habilidade de gerir bons sentimentos em relação a nós mesmos, que é a expressão do autoamor, né? Então, como você expressa o autoamor, é tendo autonomia, que é tendo bons sentimentos em relação a si mesmo. E a maior batalha para conseguir ter essa autonomia não é com os outros. Existe também essa batalha com os outros, né, que podem ficar jogando a gente para baixo, mas não é com os outros, é com nós mesmos, com as nossas estruturas internas, opressoras, que são baseadas nos padrões idealizados, que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Então, volta para aquilo que a gente falou, que eu falei na aula passada, de que muito do que a gente pensa sobre a gente, que a gente causa esse autodesvalimento, vem muito do que a gente aprende da sociedade e do que a gente pensa que é o ideal, do que a gente deveria ser, do que os outros acham que a gente deve ser, né? E aí, para evitar isso, para melhorar isso, lembrar que o tratamento é longo e perseverante, não é de um dia para o outro que a gente vai mudar essa estrutura que já está lá cristalizada na nossa mente. Então, tem 4 principais vivências, né, que ajudam a conquistar essa autonomia. Que é, primeiro, a autoestima, que é aprender o valor pessoal, né, entender quais são as nossas características boas, aprender qual é o nosso valor. A segunda é desenvolver a habilidade de suportar os próprios sentimentos e suportar o sofrimento. Sério, né? Porque a gente tem que ter coragem para se conhecer, né? Encontrar umas coisas que a gente pode ser que não goste, mas que faz parte, né? Que eu falei na aula passada, que essa questão de a gente acabar desmerecendo o outro pra gente se sentir melhor, isso é natural, todo mundo tem um grau disso. Então, entender que isso faz parte e superar esse sentimento ruim, o que a gente não gosta da gente, né? E a dor existe para fazer com que a gente descubra as soluções em nós mesmos. Então, a dor faz com que a gente caminhe para frente, busque outra solução, busque outro caminho, né? Então, a dor é importante também. A grande lição, então, é entender a razão das nossas dores e como superar. E aí, a questão da razão, da dor, a gente também já comentou e tem também a ver com a aula do Walter Wink, né? Da gente conseguir entender por que a gente ficou chateado não no outro, entender nossos sentimentos. Terceiro ponto é saber quem somos, o que queremos, qual a nossa missão particular e entender que a missão de cada um é única, intransferível, diferente do outro. Não querer enxergar no outro, se ele faz isso, eu também tenho que chegar onde ele chegou. Então ele é super solidário,
você que nem São Francisco de Assis, né? Não, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua trajetória. E aí tem muito a ver com aquela questão da individuação, que eu falei também na outra aula do Jung, né? Que é a questão da gente entender a nossa singularidade. Não de individualidade, de querer estar acima dos outros e ver que a gente é melhor. Não isso, mas entender que cada um é um indivíduo com diferentes características e não querer se comparar com os outros. E a quarta etapa, quarto ponto, é escutar os sentimentos. Então, que a gente também já falou na outra aula, que é importante escutar os sentimentos, mas com esse entendimento, que cada um é diferente do outro, que a gente tem que ter coragem para enfrentar nossos sentimentos. Mas aí então, para escutar os sentimentos, o que a gente precisa? E aí as coisas vão se misturar. Parece que a gente está voltando no outro ponto, mas porque na verdade essa divisão aqui didática é mais para a gente entender, mas tudo se mistura. Então assim, as etapas, o autorrespeito, que tem muito a ver com o que eu falei que são as vivências, né? Autoestima, suportar os próprios sentimentos. Mas, bom, o autorrespeito, que é a questão de ouvir o nosso sentimento sem reprimendas. Então, falar, eu não podia estar sentindo isso, né? Entender que é assim, se você não gosta, acha que não é adequado esse sentimento, tentar mudar, mas não, eu não podia estar sentindo isso, Sem quem culpa. sou eu? Sem culpa, sem punição, sem reprimenda, né? Que isso evita os conflitos e as batalhas interiores e permite uma comunicação com o nosso eu sem interferências de não podia estar sentindo isso, não, calma, sinto isso, mas por que eu sinto, como eu sinto? Então, impede essas confusões da mente, né? Bom, segunda etapa é ter atenção e meditação. Então, ter calma e pensar para poder separar o que a gente tem de imagem programada do que a gente é. Então, aquelas estruturas já pré-determinadas do que a gente é, ou do que a gente acha que a gente é, ou do que a gente acha que a gente deveria ser, do que realmente a gente é. Então, por ter medo da gente se conhecer, a gente tem medo de se conhecer, então a gente tem que enfrentar. E tem um capítulo que fala da sombra, né, da nossa parte que a gente esconde. E que, primeira coisa, que a sombra, nosso lado escondido, só ameaça quando não é conhecida. Então, assim, se a gente tiver coragem para conhecer os nossos defeitos, os nossos sentimentos ruins, a gente sabe como lidar com eles. Eles não vão mais nos assustar quando aparecerem, né? E além disso, a gente sempre dá mais destaque para a sombra negativa, mas a gente tem uma sombra positiva também. Então a gente tem potenciais e talentos que a gente não conhece, que a gente não permite aparecer. Então conhecer a nossa sombra é bom nesses dois sentidos, conhecer tanto o lado ruim para lidar melhor com ele, como o nosso lado bom, os nossos potenciais que a gente nem sabe que a gente tem, né? Pode falar. Interessante como ela coloca esse lado sombra, que muitas vezes a gente coloca a sombra realmente como a parte negativa, e ela coloca a sombra como a parte desconhecida, né? Que tem Diferente, que negativo. lado pode ser bom ou pode ser ruim, só que você tem que se aprofundar no seu autoconhecimento para saber se é bom ou ruim. Uhum. E tem um segundo aspecto, que é quando você é teimoso e não se aprofunda no autoconhecimento, vem a vida e extrai essa sombra, que são os desafios. Então, às vezes, você está numa situação em que você, a vida inteira, achou que você não tinha a competência necessária para lidar. Mas você está lá, você deparou com a situação, você tem que fazer, você não tem escolha. E aí pode sair tanto a parte, né, do potencial positivo, quanto o seu lado menos edificante, né? O autoconhecimento é sempre melhor, né? Porque aí você pode elaborar esse potencial escondido, né? Você vai saber lidar com seus sentimentos negativos numa situação dessa, né? Não vai ser uma surpresa. E, por outro lado, você também vai conhecer seus potenciais, né? Bom, e uma outra etapa, então, só lembrando, autorrespeito, atenção, meditação, conhecimento interior. E a outra etapa, então, uma forma de escutar os sentimentos, que eu também já tinha comentado na aula anterior, na apresentação anterior, é sempre se fazer perguntas. Então, uma forma boa de se conhecer é fazer pergunta. E que no início as respostas podem não vir, podem ser meio conflituosas, mas que não é para se preocupar com respostas exatas ou certeza imediatista daquele momento. Mas se fazer perguntas te ajuda a se conhecer melhor. Então,
qual é o sentimento? Tem uma situação, então, o que eu estou sentindo? E por que eu estou sentindo isso? Eu estou disputando com alguém, que é aquela questão que a gente tem natural na gente de disputar. Então, estou sentindo isso porque eu estou sentindo a necessidade de disputar? O que eu penso sobre tal pessoa? É realmente verdade ou é baseado na minha verdade, no meu conhecimento? Né? Que a gente está falando, não tem certo e errado, tem o adequado para cada um. Então, o que eu penso sobre o outro é certo e errado no meu conceito, no do outro. Então, isso em relação ao outro. Em relação a gente, assim, o que eu sinto sobre mim? Eu gosto de mim, não gosto de mim? Qual é o meu sentimento em relação a mim mesmo? Como tenho tratado a mim mesmo? Que fatores íntimos determinam minha dependência a pessoas e situações? Por que eu sou tão dependente de determinadas situações? O que eu preciso dessa situação? Que foi o que a gente conversou com a Nilza, que o André falou no momento do amigo. O que me impede de ser espontâneo? Então, que pressões da sociedade me impedem de, em determinados momentos, viver a minha individualidade? Quais são as minhas reais intenções? Por que determinada atitude ou acontecimento me faz sentir inferior? Que lições tenho a aprender quando me sinto inferior? Então, se fazer perguntas é uma atividade boa de autoconhecimento, né? Então, isso ajudaria bastante. E aí, quando ouvir os sentimentos, aceitar esses sentimentos, não necessariamente vai te fazer escolher o caminho certo, entre aspas, né? Porque não tem certo e errado, mas escolher o caminho mais adequado. Mas você vai optar pelo caminho que você acredita que é o mais adequado e o seu caminho em busca da experiência dentro da sua realidade, é o que você precisa naquele momento. E a sensação de insegurança é comum, porque às vezes você vai trilhar um caminho que não é o que a sociedade fala que tem que trilhar, que é o esperado para você. Então, pode se sentir inseguro, isso é esperado. E mesmo que a gente escolha um caminho errado, entre aspas, né, inadequado, o erro ajuda a entender qual é o melhor caminho. Então, o erro, apesar de ser um erro, é uma coisa negativa, mas sempre tem um lado positivo de ajudar a ter um novo recomeço com melhor consciência da situação. E sempre nos momentos de crise, evitar projetar as decepções e as revoltas nos outros, que também a gente já falou. As crises são momentos oportunos para investigar, entender as nossas dores, entender os nossos sentimentos. E sempre no livro ele fala assim, é o tratamento, é a bula do sentimento. Então ele fala assim, que a gente traz na intimidade todos os antídotos para as nossas imperfeições. Só falta descobrir. Então a gente tem que achar a cura, né, dentro da gente mesmo. Então sempre se voltar para dentro e ver o que pode fazer, por que está sentindo aquilo e o que pode fazer para melhorar. Sem medo de quando se voltar para dentro, sem medo do que vai encontrar. Né? Isso particularmente então, vamos todo mundo pro Daime. Eu tenho não é que não tem medo. Sugere não ter, mas eu particularmente tenho muito medo. Eu tenho medo. Foi um dos motivos que eu falei pra ele que eu não vou pro Daime. Falei, não sei o que eu vou ver, não sei se estou preparada para ver como é que eu sou. Né? Bom, e além então dessa sugestão de ficar se fazendo perguntas, eles dão sugestões para os grupos espíritas. Então, oração, meditação, dinâmicas de autoconhecimento, que, por exemplo, são aquelas dinâmicas que fala do púlpito, que eu falei na aula passada, né? Círculos de diálogos sobre os valores humanos, que é o que a gente faz aqui, né? A gente conversa sobre os valores humanos, como ser melhor e tal. Atividades de cooperação social, então de caridade, mas não só ir lá e fazer a caridade. Depois se juntar e discutir o que cada um sentiu em relação àquilo. Qual foi o sentimento? Então, por exemplo, quando vocês foram no Jardim Pantanal, discutir por que foi tão difícil, por que teve aquele sentimento, o que vocês... Eu não fui, né? Mas o que vocês sentiram? Eu lembro que vocês ficaram bem mexidos. Por que incomodou tanto? Já que vocês já estavam acostumados a outras, entre aspas, a outras situações. Bom, e aí... tem um momento lá que que a Irmãs do Fogo cita o Viktor Frankl. Alguém
Conhece? Então, ele na verdade só cita, mas eu acho que seria legal de repente a gente até aprofundar, tem o livro dele mais pra frente. O Viktor Frankl foi um austríaco que foi preso durante o nazismo, ficou em campo de concentração, e durante o campo de concentração ele fez um trabalho psicológico que ajudou muita gente. Ele acabou, quando terminou lá a guerra, ele acabou sendo libertado, e ele escreveu um livro que chama Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. E aí ele conta as experiências no campo de concentração e as bases da teoria dele, que é a teoria baseada que para a gente ser feliz, a gente precisa dar sentido à nossa existência. Então, o que a gente vive tem que ter um sentido, tem que ter um motivo para viver. Só assim a gente consegue ser feliz. Então, tem o livro dele, só que ele só é citado aqui. Eles falam da questão de para ser feliz é preciso dar sentido à existência, mas eles só citam esse psiquiatra, na verdade. Eu acho que depois, mais pra frente, a gente poderia falar dele, porque, na verdade, nem falam do trabalho dele em si, só... E é isso, gente. Hoje fiz mais curto, achando que eu teria um parceiro. Mas eu posso complementar. Meu parceiro... Um desdobramento do livro do Walter Wink é que você só consegue praticar a oposição não violenta na sua extensão máxima se você passar por esse processo de individuação, que é o processo de encontrar o sentido de existência da sua vida e você se entender, né, dentro das suas fraquezas, das suas potencialidades e 1946. E salientar, né, o seu potencial, as suas forças. Porque no momento em que você receber a força das instituições, né, dos poderes instituídos, você vai precisar ter essa força mental para poder absorver no corpo, né, exatamente todo o poder de reação das instituições. E aí o exemplo que eu dei para vocês no domingo passado, de como ele passou por um tribunal, né, dentro da casa dele, quando ele era pequeno, ele falou que o problema da oposição não violenta, de quando você está lidando com os inimigos, que você corre o risco de se tornar exatamente aquilo que está combatendo, é porque é essa sombra que vai atuar na projeção que você vai fazer sobre o inimigo. Então, quando você rotula uma outra pessoa de inimigo, você está, na verdade, projetando sobre ela exatamente essa sombra. Então, se isso não estiver muito claro para você, você não vai conseguir diferenciar o que é seu do que é a sua tarefa. Então, o que é você projetando o defeito do outro ou o problema que o outro está te fazendo sentir, e o que é efetivamente a missão que você tem que cumprir. Como que você separa os dois. Então, no caso do Walter Wink, essa situação de opressão que ele sentiu quando era muito criança, ele acabou revivendo quando ele foi visitar os países da América Latina. E aquilo sugou, né, drenou toda a energia dele. Ele ficou muitas semanas para conseguir se recompor. E aí que ele conseguiu depois associar essas duas questões e de repente ele estava sentindo raiva, né, dos ditadores, de toda a estrutura armada, além no que diz respeito à opressão e repressão, e ele não conseguia entender por quê. E notando que quando você está na atividade de oposição não violenta, o que mais você precisa é energia, porque a todo momento você vai ter derrotas. Porque os poderes instituídos são muito mais fortes. Então você tem que ter uma derrota e em seguida ter a força de refazer a estratégia com criatividade de maneira a desequilibrar aquele sistema de opressão. Então se encaixa perfeitamente, e também por isso eu havia conversado com a Fefe para a gente trabalhar essas duas dimensões, uma dimensão mais social e uma dimensão mais individual, pela conexão que elas estabelecem. Então a oposição violenta passa necessariamente pelo processo de individuação, de você escutar seus sentimentos. Porque na hora que o fogo pegar, será que você vai ser forte o suficiente para não recorrer ao conceito de violência redentora? Será que agora eu posso usar? Então, vários exemplos, né, várias situações da vida, a gente tem que usar de força.
E aí o ponto é, como que eu diferencio e evito que a força se torne violência? São duas coisas diferentes, né? Então, em geral, elas são no mesmo caminho, mas a força não é igual à violência. E aí vem o aspecto da firmeza, que só pode aparecer se você tiver um conhecimento mais avantajado sobre as suas sombras, né? Então, eu sei em várias situações, isso eu já aprendi. Sempre que eu estou inseguro com alguma coisa que eu já fiz várias vezes, mas que a insegurança volta, eu sei que minha sombra vai me ajudar. Porque eu já fiz outras vezes, então eu sei que se eu chegar lá e me colocar no fogo, eu posso não ser tão bem sucedido quanto a minha imagem idolatrada de mim mesmo sugere. Que ela chama de imagem exagerada de si própria. Né? Mas eu sei que vai sair o resultado. A questão é saber se ele vai ser do meu gosto dentro dessa idealização. Então, como que você faz com que a sua sombra te ajude? É meio uma força oculta, né? Você fala assim, olha, eu não sei o que acontece, mas eu sei que acontece. Meio Chicó, né? No Alto da Compadecida. Então, trabalhar essas dimensões eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente só consegue fazer isso quando a gente se submete a desafios. Quando você se coloca para fazer, né, a alteridade, a novidade, a diferença, e isso vai tirar essa sombra e fazer com que ela atue. Era isso. Muito bem. Palavra da calma, Sônia. Nada a declarar. Tem uma coisa interessante. Mais uma vez a gente está fechando o ciclo e mais uma vez a gente aponta para a importância do autoconhecimento. E já foi dito bastante até na primeira aula da Escutando os Sentimentos, que não tem uma receita de bolo, né? Que cada um tem o seu caminho do autoconhecimento. E o que eu estou pensando aqui é que para o próximo ano talvez seja uma boa pista a gente explorar diversas formas de autoconhecimento, diversas trilhas possíveis, ou na forma de exercício ou na forma de estudo teórico, e trabalhar esse passo adiante, né? Deixar de ser, não ser só essa parte estudada, mas tentar algo na forma de vivências, por exemplo. Eu acho que o Miguel tinha que ficar com a gente uns 5 dias pra gente ter a vivência. Fala, Cara, eu deixo. Cara, fez a cara que ele foi a cara. Oi? Tá com a cara de comigo? bobo. É comigo? Olha o olho, o tamanho do olho. Tem você falou do autoconhecimento, acho que tem as aulas da Rita que vão ser interessantes nesse sentido, né? Porque deixa de ser um autoconhecimento, mas um autoconhecimento talvez da nossa parte espiritual, né? Que vai ajudar nesse sentido. Eu acho que depois da aula da Rita, eu tô lendo um livro... É minha e da sua mãe. Da Rita da minha mãe, eu tô lendo um livro que em algum momento eu acho que seria interessante estudar, que se chama Auto-Engano. É do Gianetti o livro. Você já leu esse livro? Talvez ainda não cabe de ler, mas assim, o começo ele é promissor. E aí, nesse sentido de autoconhecimento, pode ser uma literatura interessante para a gente estudar. Alguém já ouviu falar em análise transacional? Tá. Análise transacional, para mim, foi a melhor coisa que me aconteceu. Você divide o superego, é você lá dentro, tá? Em 3 partes. A criança, o adulto e o pai. Então tem a criança teimosa, a criança birrenta, a criança... e vai. O pai amoroso, o pai agressivo, o pai divide em vários pontos. Tá? Aí depois você fecha com uma coisa chamada jogos da vida. Que jogo que você faz comigo? Não, não é para expor as pessoas, tá? É para entender só. Então, que jogo que você faz comigo? Qual o jogo que eu faço com você? Que jogo que a gente faz com o Miguel? Que jogo que o Miguel faz com a gente? Sabe, tem um negócio muito legal. Depois que eu vi, de vez em quando eu me pego e falo, caramba, tô jogando, volta.
Tá aí Mas isso é um exercício. exercício. Tem Não, uma você literatura assim tem, específica? tem. Eu estou ok, você está ok. É um livro maravilhoso. Tem para comprar, tá? E Jogos da Vida é maravilhoso, gente. Que é um jogo que você faz com você mesmo, É, transação. Né? sabe? Gente, é muito bom. Isso é muito bom. Precisa ter uma cabeça boa para entender, mas é muito bom. Então eu tô fora. Isso é Eu mesmo. tenho cabeça boa. Não, Brinca. Diferentes caminhos. é diferente. Eu só tô comentando. Sim, eu acho que tudo é válido, né? Não, porque como aqui, no caso aqui, todo mundo é adulto, é mais fácil de a gente resolver algumas coisas, né? Até o Miguel, né, Miguel? Miguelzinho, pô, não sou ainda, meu. Acabei de chegar, meu. Só eu queria falar que no livro tem muito mais coisa que eu acabei não abordando, falar da criança interior que é deixada de lado, tal. Tudo isso trata aqui, mas não tinha como. Eu escolhi alguns Mas pontos. e você pode retomar, né, quando a gente for ler Sim, outras coisas. sim. É cumulativa a matéria aqui. Não, eu acho que é isso que Cai vai tudo, acontecer. cai ano tudo que na vem. prova final. Algum assunto vai começar que a gente vai poder pegar aquele assunto lá, como é que chamava? Aquele livro legal que você falou dele? Dos imortais? Isso, então. Conforme vai indo, eu vou precisar de um pedacinho dele, pedacinho aqui, porque aí a gente tem um contexto mais direcionado, é que eu sou mais terra, assim, né? Mais palpável. Então, sabe, para juntar tudo, para não ficar assuntos perdidos, porque os assuntos são muito bons. Mas se a gente fala de uma certa forma, está tudo meio que... Então, assim, mas é mais fácil a gente encarar. Não, como Mas é engraçado é a gente super-ego, achando que a gente que tá fazendo alguma coisa aqui. Não. De certa maneira... Não, é que assim, existe, né? É evidente assim, a maneira como as coisas coincidem. Ah, né? Que sim, nós somos com meros certeza. operadores de algo de um plano. Assistentes. O André está falando, o mais engraçado é que a gente acha que nós estamos fazendo isso. Estamos que, pilotando, na verdade, assim, nós o temos uma Não, orientação é. de Isso fora. daí eu já tirei de Né? faz tempo. que tá Então, a gente fala assim, nossa, que ideia orientando boa que eu tive. Não. Tive nada. Não, deixa eu lá. Depois eu falo de... Muito bom. Tudo bem? Nada mais? Miguel? Não?